Sejam bem-vindos ao meu tutorial de Paint to Sai. Meu nome é Gabriela Uliana, eu sou ilustradora e designer, e nesse vídeo vocês vão conhecer a interface do programa. Bom, primeiro de tudo você tem que abrir um novo arquivo, então você vai em File, New, ou então, se preferir, pelo atalho Ctrl N. Aqui você coloca o nome do teu arquivo, vou colocar teste. Aqui são os presets, caso você queira um tamanho que já exista, por exemplo A4. E aqui você pode personalizar o tamanho. Eu recomendo que seja em pixel sempre e que seja maior de 1000 por 1000. Aqui eu botei 2000 por 3000. E a resolução você pode deixar assim se preferir e dar um OK. Bom, na barra de menu nós também temos o Edit, que aqui você pode desfazer ou refazer, que é o Ctrl Z e o Ctrl Y. Tem o cortar, copiar e colar. Só que não dá de eu selecionar nenhum agora porque não tem nada na minha tela. Também temos Canvas, tem o Change Resolution e Change Size. Os dois eles são bem parecidos, só que tem uma pequena diferença que eu vou mostrar agora para vocês. Vou fazer uma bolinha aqui para mostrar. Se eu der um Change Size e aumentar aqui a tela, ele vai aumentar dos lados, mas a bolinha vai continuar do mesmo tamanho. Já se eu der um Change Resolution e aumentar aqui, a bolinha vai aumentar junto. No Canvas, nós também temos aqui essas opções, que vou mostrar para vocês. Tem o Flip horizontal, que ele vai virar a tela horizontalmente, vai espelhar, na verdade. O Flip vertical, que vai espelhar verticalmente. E tem os Rotates, que ele vai girar a tela. Também temos o menu de Layer. Essa parte aqui de cima eu vou explicar para vocês um pouco depois. E aqui nós também temos o Flip horizontal e o Flip vertical. Só que a diferença desses dois para os do Canvas é que aqui na da Layer ele só vai mudar a camada. Por exemplo, se eu tiver outra camada aqui embaixo com outra coisa, tiver com o meu T selecionado, eu vou dar um Flip horizontal e só vai mudar o meu T. Já se eu der um Flip horizontal no Canvas, ele vai mudar a tela inteira, todas as layers. Aqui também temos a barra de seleção, que por enquanto não dá de eu mexer porque não tem nada na minha tela. De filtro, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, Hue e Saturation. Aqui vai aparecer essas três barrinhas para vocês. A primeira é o Hue. Quando você mexe nela, vai mudar a cor da sua layer. Aqui. A Saturation é a saturação. Quanto mais para a direita, mais saturado vai estar a cor. E quanto mais para a esquerda, menos saturado. Quanto menos saturada, mais puxada para o cinza. Embaixo é a luminescência. Fica mais claro ou mais escuro. E aqui também tem o Brightness e Contraste. Que aqui você vai mudar o brilho, o contraste. E aqui é a cor, quanto viva que ela vai estar. Tem também o menu de View, que esse é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar para explicar um pouco depois. Vocês não vão precisar usar tanto. Aqui nós também temos o menu Window, que aqui em cima são as paletas de cores, que vocês podem escolher usar. Eu gosto mais dessa aqui de cima. Elas também se encontram aqui. Essa paleta que eu uso, aqui ela mostra a saturação na horizontal, o brilho da cor na vertical, e nessa bola ao redor mostra o tom da cor. A gente também tem essa daqui, que ela é RGB. Você pode usar só uma, você pode usar todas também, só que eu não gosto de usar. Eu gosto de usar a primeira. Aqui é RGB. Essa daqui, ela é igual esse menuzinho aqui, que o primeiro é o Hue, o segundo é o Saturation
e o terceiro seria a luz. Tem esse aqui ele é um pouco diferente. Você pode usar para misturar as cores. Por exemplo, vou pegar um roxo aqui, vou apertar Shift e clicar nesse primeiro quadradinho. Meu roxo foi para ali. Então eu quero agora um azul. Vou apertar Shift e clicar nesse quadradinho. Aí ele meio que misturou as cores para mim. Aí pode fazer as paletas que vocês quiserem. Tem também esse aqui, que esse aqui é, por exemplo, eu usei esse azul, eu gostei dele e não quero perder. O que eu vou fazer? Vou apertar Shift e clicar no quadradinho. Então o meu azul vai estar sempre ali. Eu selecionei outra cor, eu quero aquele azul de novo. É só eu clicar em cima dele. Que daí eu peguei ele. Se eu não quiser mais, eu só pego com o Ctrl e arrasto para fora. Que já limpei. E tem também essa última, que essa última você pode pintar. Diminuir o pincel. Você não quer mais? Então é só clicar nesse botãozinho que ele limpa tudo. Ou então, eu fiz um risco aqui que eu não gostei, mas eu não quero limpar tudo. Então eu aperto nessa flechinha para desfazer e refazer. Continuando com o menu de Windows, nós também temos essas opções aqui: o navegador, a Quick Bar, o View Selection e o Status Bar. Eu gosto de deixar todas elas selecionadas. O navegador é essa parte, que ele vai mostrar uma miniatura do teu desenho. Então, o que eu fizer aqui vai aparecer lá. A Quick Bar, ela é essa barrinha que fica aqui em cima, que ela é muito útil. Depois eu vou mostrar para vocês as ferramentas. A View Selection, ela vai mostrar o arquivo que tu está selecionado. Por exemplo, se eu tiver aberto outro arquivo, ele vai aparecer aqui do ladinho. Por exemplo, aqui, Ele vai aparecer aqui. Então, é só você selecionar o que você quer mexer agora. Tem também a Status Bar, que ela é a barra que fica lá no finalzinho, que ela mostra todas as teclas que você está selecionado. Por exemplo, se eu estou com Shift selecionado, o Shift fica azulzinho. Se eu estou com Ctrl, ele também fica azulzinho. Também temos essa opção aqui, que ela vai mudar só um pouquinho aqui na paleta de cores. Eu não gosto de deixar ela selecionada, mas vai de vocês. Tem essa opção, Cursor Show Brush Size. Ela é muito útil, porque ela vai mostrar o tamanho da tua caneta. Por exemplo, aqui, eu vou desselecionar ela e vou botar um tamanho menor aqui. Ela não vai mostrar o tamanho. Então, eu não sei. Não sei se eu vou pintar uma coisa muito grande ou se eu vou pintar uma coisa pequena. Então, eu deixo ela sempre selecionada, que fica essa bolinha ao redor. Então, se eu diminuir, a bolinha também diminui, para mostrar qual o tamanho do meu pincel. Também tem essa opção, Use Dot Cursor, que o que vai acontecer? Vai ficar só uma bolinha. Se eu desselecionar ela, vai ficar uma flechinha onde eu pinto. Nós também temos a opção Hide Command Panels, que o que ela vai fazer? Ela vai esconder todos os painéis ao redor. Isso também funciona com a tecla Tab, para fazer e desfazer. Tem Show Layer Panel to Right, que o painel de layer vai para a direita, e Show Color and Tool to Right, que esse outro painel vai para a direita. Eu não gosto de usar assim, vai do gosto de vocês. Tem o último painel, que é o Others, que aqui tem os tópicos de ajuda, os atalhos de teclado. Você pode vir aqui e mudar, mas eu recomendo não mudar, deixar os que vieram sai. Tem as opções, que aqui você está usando uma caneta de mesa digitalizadora ou um mouse. E aqui são informações da versão do Paint Tool Sai, que você também não vai usar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as barras de ferramenta. Essas barras de ferramenta aqui em cima da tua tela, elas são muito úteis. Então, essa primeira parte da flechinha para os dois lados, ela funciona como Ctrl Z e Ctrl Y. Ou seja, eu fiz aqui esse risco, mas eu não queria ter feito. Então, eu vou lá e aperto aqui. Funciona a mesma coisa como Ctrl Z.
Mas aí eu mudei de ideia e queria ter feito. Então eu vou clicar nessa flechinha, que ela vai refazer a ação. Agora, se eu selecionar uma parte, esses dois menuzinhos vão aparecer. Esse primeiro, ele vai apagar a tua seleção. Eu selecionei, mas eu não quero mais estar selecionado, então eu vou apertar aqui. Isso também funciona com Ctrl D. Essa segunda opção, ela vai inverter a tua seleção. Nessa barrinha com a porcentagem, a gente tem a porcentagem do zoom que a gente está visualizando esse arquivo. Por exemplo, vou botar lá nos 1600, vai ficar um super zoom. Normalmente ele vai ficar com um zoom que é melhor visualizar da tela, que tu consegue ver o teu arquivo inteiro. Aqui também funciona o zoom, o mais ele aproxima e o menos ele fica longe. Por exemplo, eu dei muito zoom, eu tô com preguiça de voltar tudo, ou então eu tô perdido, não sei onde é que eu tô na tela, e eu quero voltar a visualizar o meu arquivo inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar nesse quadradinho, que ele vai resetar. Aqui nós temos a rotação da tela. Você pode selecionar por aqui, ou então nessas flechinhas. Aí eu rodei a tela, mas tem que ficar clicando para voltar. O que eu vou fazer? Vou apertar nesse quadradinho aqui, que está do lado da rotação. Não é nesse aqui, que esse aqui é o do zoom. Nesse botão eu vou inverter a minha tela horizontalmente. Quando eu clico aqui, vai aparecer aqui essa palavrinha em vermelho, que é porque eu inverti. E aqui é o estabilizador. Ele é muito importante para quem usa mesa digitalizadora. Quanto menos eu colocar, o meu traço vai ficar mais tremido. E quanto mais, o meu traço vai ficar mais redondinho, mais suave. Não é bom colocar muito, porque senão o traço ele demora um pouco para seguir a caneta. Eu recomendo deixar no meio. Ou se tiver a mão muito firme, pode deixar 100 ou pode deixar pelo 3. Eu deixo sempre no 10, mais ou menos. Aqui é o menu das camadas. Aqui a gente tem a visualização, pode apertar por aqui também para selecionar. Aqui também funciona o zoom, o ângulo da tela, mas eu normalmente não uso esse aqui, eu uso sempre esse daqui de cima. Aqui a gente pode escolher se a nossa tela vai ter uma textura, que são texturas que já vem no site, você pode baixar também e colocar. Por exemplo, eu vou escolher uma de papel. Aí aqui eu escolho quanto dessa textura que vai ter, a escala dela, o tamanho. E aqui seria a intensidade dela na minha folha. Ó, ela fica com uma textura de papel. Se eu aumentar, a textura fica maior. Se eu diminuir, a textura fica menorzinha. E se eu diminuir essa barrinha, a textura vai ficar menos visível. Aqui seria o efeito que faria no desenho. Esse efeito, não sei se vai dar de ver muito bem, mas ele vai mexer nas bordas do desenho. Ele deixa como se fosse um contorno na borda. Aqui seria o modo da camada. São vários modos que tem, que eu vou explicar daqui a pouco. E que seria a opacidade. Por exemplo, eu tenho uma camada embaixo, que eu coloquei esse verde. Eu tenho essa camada em cima, só que eu quero que ela fique um pouco transparente. Então, o que eu vou fazer? Vou vir e vou diminuir a opacidade dela. Mas eu quero que a de baixo também fique transparente. Vou selecionar a de baixo e vou diminuir a opacidade dela. Aqui, esses 3 botãozinhos, eles são muito úteis na hora de pintar o desenho. Eu também vou explicar um pouco mais pra frente. Aqui, nesses botões, tem essa folhinha, que você vai fazer uma camada nova. Tem a folhinha com essa caneta, que é o layer de Line Work. Nessa pastinha, por exemplo, eu criei várias layers e eu quero organizar o meu arquivo. Então, eu vou criar uma pastinha, vou selecionar a layer e vou jogar para dentro dessa pastinha. Aí eu clico nela e ela vai esconder os meus layers. Eles ainda estão ali. E, por exemplo, eu fiz uns riscos nesse layer.
e eu quero apagar eles. Só que para mim não ter que abrir isso aqui e apagar tudo, deixar de ver eles, eu clico só na pastinha, no olhinho da pastinha. Esses aqui de baixo fazem o seguinte: esse primeiro, ele vai pegar o layer que eu estou selecionado e ele vai adicionar na camada de baixo. Vocês viram que adicionou o que eu tinha no layer de cima na de baixo. Agora, esse daqui, ele vai unir as duas camadas. Então, a camada que eu tinha em cima, ela vai sumir. Essa borrachinha, ela vai apagar o que tu fez no layer. Por exemplo, eu fiz isso aqui, aí eu não quero mais. Eu vou apertar na borrachinha que ela vai apagar. Agora, se eu apertar na lixeirinha, ela vai deletar o layer. Esse botãozinho, ele é uma máscara, que eu também vou deixar para explicar depois, porque é um pouco mais complicado de entender. Essa parte eu já expliquei, então eu vou passar para as ferramentas de desenho. Aqui nós temos duas ferramentas de seleção, que seria a seleção em quadrado e a seleção livre. Aqui tem a varinha mágica, que eu vou mostrar para vocês. Vou selecionar ela e eu quero pintar só essa parte aqui do meu desenho. Quando eu selecionar, ele vai ficar azul. Não precisa ficar assustado com isso, que ela fica azul mesmo, mas é só a seleção. Eu quero pintar isso aqui também. Não precisa segurar Shift nem nada, é só clicar. Aí eu pego e pinto. Peraí. Ele vai pintar só onde eu selecionei. Vou apertar aqui para tirar minha seleção, que eu não quero ela mais. Aqui a ferramenta de mover. Eu posso mover o que eu pintei. Aqui seria o zoom, que você clica e arrasta para abrir a caixinha de onde tu quer o zoom. Só que eu também não costumo usar. Aqui é a rotação, que eu não costumo usar também. Aqui tem a mãozinha, que é como se você estivesse mexendo nessa barrinha e nessa. Só que eu acho uma maneira mais fácil de fazer isso, para não precisar pegar e selecionar essa mãozinha, é apertar a barra de espaço, que ela vai aparecer na sua tela, e você só arrasta para onde quer mexer. E aqui a gente tem o conta-gotas. Por exemplo, eu tenho esse laranja aqui, eu quero selecionar ele, só que ele não está mais. Então, eu vou apertar no conta-gotas e eu vou clicar aqui. Ou então, eu seguro Alt e clico. Que o Alt também serve como conta-gotas. Aqui do ladinho são as nossas cores. Essa cor é a cor que está selecionada, que vai pintar. Você pode clicar aqui para mudar também. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho depois, que é um pouco mais complicado. O que essa segunda cor faz realmente. Isso aqui também eu vou deixar para explicar um pouco depois. Aqui nós temos as nossas ferramentas de desenho. Tem o lápis. E aqui embaixo tem todas as configurações dele. Aqui é a configuração de tamanho. Se eu quero um pincel menor, um pincel maior. Aqui é o tamanho mínimo. Quem usa mesa digitalizadora vai precisar deixar isso aqui sempre no 0. O que ela faz? Por exemplo, o tamanho do meu pincel é esse, 190. Se eu colocar um tamanho mínimo de 50%, ele não vai ficar menor que a metade de 190. Eu não consigo fazer um traço mais fino que isso. Se eu colocar aqui 100%, ele só vai fazer em 190. E como eu deixo no 0, eu consigo fazer o traço fininho ou grosso, do jeito que eu quero. Aqui é mais ou menos como se fosse a suavidade do pincel. Eu gosto de deixar sempre esse quadradinho. Não sei se vai dar de ver, mas ele muda um pouco nas bordas, na suavidade do pincel. Se eu pegar esse aqui, que ele é um pouquinho arredondado, o pincel já vai ficar um pouco mais suave nas bordas. Vou aproximar para vocês verem a diferença das duas bordas. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil. Essa e essa. Quanto mais pra cá, mais suave o pincel vai ser. Aqui a gente tem
a densidade do pincel. Deixa eu apagar aqui que eu dei muito Ctrl Z. A densidade do pincel, o que ela seria? Ela seria a opacidade. Por exemplo, se eu coloquei em 50% aqui, 51%. Então, meu pincel vai ficar transparente, só que se eu passar por cima, ele vai ficando mais escuro. Se eu colocar 8, vai ficar bem transparente. Aqui são os pincéis que você pode baixar. Eles não têm muita variedade de pincel no Paint Tool Sai. Você tem que sempre ir atrás de baixar. Por exemplo, vou escolher um aqui, spray. Aqui é a intensidade. Se eu deixar a intensidade maior, o efeito vai ficar maior. Aqui nós também temos as texturas, que elas são bem parecidas com as texturas aqui, só que ela só vai funcionar aonde tu pintar. Por exemplo, se eu pintei aqui com essa textura e peguei, posso pintar com essa outra textura aqui. E aqui são as configurações avançadas, elas provavelmente não vão estar selecionadas aqui, então para vocês verem, vocês selecionam. Aqui vai aparecer as configurações do pincel. Aqui a qualidade do pincel, isso aqui não muda muito. Eu já tentei comparar para ver o que muda, mas ele não faz nada. Aqui é a dureza da ponta. Não sei se com esse pincel vai dar de ver muito bem. Nesse pincel não vai dar de ver muito bem. Deixa eu selecionar isso aqui. Ó, se eu deixo ela alta, a ponta vai ficar mais reta. Se eu deixar ela em 0, deixar ela menor, a ponta vai ficar mais suave. Aqui é a densidade mínima, por exemplo. Tu colocou uma densidade de 50%, e aqui a densidade mínima é 10, 8. Então ela não vai poder ser menor que 8, a densidade do pincel. Aqui é a densidade máxima do pincel. Eu não quero que ele passe de 70%. Mas aqui eu também tenho que diminuir. Então ele não vai passar de 70%. E aqui é o hard e o soft, que ele deixa o teu pincel ou mais seco, mais duro, que é um 0%, ou mais suave, que é no 200. Aqui, se você tem uma mesa digitalizadora, é bom deixar selecionado, que aqui o que vai acontecer? Se eu deixar isso aqui sem seleção, eu posso desenhar aqui que ele não vai pegar o tamanho do meu mouse. Não vai pegar o tamanho que eu quero desenhar. Por exemplo, se eu colocar menos pressão, o pincel vai continuar do mesmo tamanho. Então, sempre deixe selecionado. E isso aqui funciona com a densidade. Vai sempre ser a mesma densidade, a não ser que eu passe por cima o mouse. Aqui embaixo, nós também temos uns tamanhos pré-selecionados de pincel. Mas normalmente eu não uso isso aqui, eu troco o tamanho por aqui. Aqui também, ele vai no mínimo em 5, mas se tu quiser um pincel menor, vai clicar nessa flechinha e vai selecionar essa primeira opção, que os pincéis vão ficar cada vez menores. Ó, aqui não dá nem de ver, de tão pequeno que tá. Tá em pixels. Agora, se eu pegar esse aqui, ele vai ficar um pouco maior. Quase não dá de ver. E já esse vezes 5, o mínimo que ele vai é aqui. Só que ele também fica o maior de todos. Aqui também tem a caneta. O Sai, ele vai vir em inglês. Aqui fui eu que configurei algumas ferramentas em português, que é só você clicar duas vezes em cima da ferramenta, que você vai poder botar o nome, a descrição, quanto de estabilizador você quer usar, mas isso aqui não precisa deixar. E aqui é a tecla de atalho.
Por exemplo, eu quero colocar uma tecla, vou deixar que já tá, B, vai selecionar o lápis. Aqui a caneta, ela é praticamente a mesma coisa, só tem algumas configurações diferentes. Aqui tem o airbrush, que ele é como se fosse um spray. Aqui tem o pincel, que no que ele é diferente? Ele tem algumas setagens dele diferentes. E o que acontece? Quando eu pinto, ele vai meio que misturando as cores. Por exemplo, eu pintei com esse laranja aqui. E agora eu quero botar esse verde. Ele vai misturar as cores. Isso depende também muito da tua setagem. Por exemplo, aqui blending. Blending é o quanto que ele vai se misturar com a outra cor. Quanto mais eu aumento, mais difícil vai ser de eu ver esse verde original. Ele vai mais se misturando com esse laranja que eu botei. Dilution é quanto que o teu pincel vai estar diluído. Por exemplo, se eu colocar bastante, vai ser um verde bem fraquinho. Se eu for pintar fora desse laranja. Persistência, quanto que esse teu pincel vai persistir. Por exemplo, eu coloquei um blend muito grande. Então, ele vai demorar para aparecer. Se eu coloquei uma persistência não tão grande, ele vai aparecer um pouco mais rápido. Essa setagem vai depender muito de vocês, do que vocês vão pintar. E também se vocês forem preferir pintar com pincel ou com lápis. Aqui tem o Line Art, que ele é um brush que eu setei pra mim. Que ele é fino porque o tamanho mínimo dele é muito grande e eu deixei ele pequenininho. Aqui tem a borracha, né? É óbvio para que ela serve. Aqui tem o blur, que o que ele faz? Ele vai borrar um pouco o teu desenho. Aqui eu fiz um traço e eu quero deixar ele um pouco suave, de um lado só, por exemplo. Então eu vou selecionar o blur e vou usar ele aqui. Quanto maior ele tiver, maior vai ser a área que ele vai usar. Gosto de deixar ele pequenininho. E aqui tem que mexer na setagem dele para não ficar muito duro. Vocês veem que tá ficando muito duro, ele não tá esfumaçando direito isso. Então eu vou diminuir um pouco, que ele vai ficando um pouco mais esfumaçadinho. Aqui a porcentagem que ele vai deixar mais suave o teu desenho. Gosto de deixar em 100%, que daí ele fica muito suave. Aqui também tem a seleção, que ela é uma seleção um pouco diferente. Ela é como se fosse uma varinha mágica, só que ela vai funcionar igual a um pincel. Tu vai pintar onde tu quer que fique selecionado, ele vai ficar com esse tom roxinho. Também tem a de seleção, só que ela não tá aparecendo aqui do lado. Normalmente ela aparecia do ladinho, que ela é assim, ó. É o mesmo iconezinho, só que com a borracha. Que aí, eu não quero selecionar essa partezinha de dentro, então eu vou apagar. Vai ficar selecionado só essa parte. Aqui tem a água, que ela funciona como se fosse o blur, só que ela leva um pouco mais a tua cor. Ela não vai deixar tão suave com o branco como essa aqui deixou. Aqui é o pixel, caso você queira desenhar em pixels. Fazer pixel art. Que o pincel ele não é muito suave. Eu nunca mexi muito nesse pixel, então eu não sei o que são essas funções aqui. Aqui é o preenchimento, que é o balde de tinta. Essas opções aqui eu vou explicar depois. E aqui tem outros pincéis aleatórios que eu baixei ou que eu fui configurando. Normalmente o site de vocês só vai ter o lápis, o airbrush, o pincel, a borracha, o blur, as seleções, o pixel e o preenchimento. Às vezes tem esse marker aqui também, que ele funciona como se fosse uma canetinha Copic, que é uma canetinha hidrográfica. E dessa barra de ferramentas é isso. Então, você terminou o desenho e quer salvar,
Como todos os programas, você vai em File, Save. Ou então dá um Ctrl S, que vai aparecer o tipo que você quer salvar. Pode salvar em SAI, pode salvar em PSD, em JPEG, em PNG. Isso aí você escolhe e aqui coloca o nome do arquivo. E é isso. Bom, esse foi um tutorial básico, mostrando só a interface do programa. Futuramente no meu canal eu vou colocar também os tutoriais sobre como usar camadas, como usar máscara, alguns modos de pintar e algumas dicas também. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, deixe nos comentários, que futuramente ela pode virar um vídeo. Se gostou do vídeo, acompanhe. Obrigada e até mais!